Você sabe o que é o ponto de equilíbrio? Vamos olhar para o seu comércio varejista. Então você tem lá o que a gente chama de despesas e custos fixos. São aqueles gastos que a gente tem todo mês, independente de quantas vendas a gente faz. E aqui vai entrar aluguel, salário de funcionários, energia, várias outras coisinhas que são fixas, que não variam de acordo com a sua venda. E a partir do momento que você vende, você tem um faturamento, aquilo incorre também algumas despesas e custos variáveis. Essas despesas e custos variáveis são aquilo que varia de acordo com o seu faturamento. Então aqui vai entrar impostos, comissões, vai entrar o custo da mercadoria vendida. Então perceba que quando você fatura um pouco, essas despesas e custos variáveis também aumentam um pouquinho. Nesse cenário aqui, a gente pode ver que o faturamento ainda não é suficiente para cobrir as despesas e custos fixos e variáveis, tá? Então, nesse cenário, a empresa ainda está tendo um prejuízo. Se a empresa faturar um pouco mais, ela vai ter também um pouco mais de despesas e custos variáveis, mas vai chegar um momento que ela vai chegar nesse ponto de equilíbrio, que é quando o faturamento bruto ele é o suficiente para pagar todos os custos e despesas fixas e variáveis. Nesse cenário, a empresa não teve nem lucro e nem prejuízo, mas ela faturou o suficiente para pagar todas as suas despesas e custos. E se ela faturar um pouco mais, também vai ter um pouquinho mais de despesas e custos variáveis, mas ela começa aí a partir desse ponto a ter lucro. Então, o que é esse ponto de equilíbrio? Ele é o quanto você precisa vender, quanto você precisa faturar para conseguir pagar todas as suas despesas e custos. Ele é um nível de faturamento necessário para que você não tenha prejuízo. Então vamos olhar o gráfico de ponto de equilíbrio. No eixo horizontal é a quantidade que a gente está vendendo, quantos produtos a gente está vendendo. Então aqui é quando a gente não vende nenhum produto e aqui é quando a gente vende, por exemplo, 100 produtos. Você pode ver que o nível de despesas e custos fixos ele é o mesmo valor em reais, independente se eu faturar 0 ou se eu faturar 100 produtos. Já as despesas e custos variáveis, ela quanto mais você fatura, quanto maior é a sua quantidade vendida, maior é as suas despesas e custos variáveis. Então, quando a gente olha esse nível dessa linha vermelha, mais o nível da linha laranja, a gente tem todas as despesas e custos, as despesas e custos totais. E por outro lado, quanto mais a gente vende, maior é o nosso faturamento bruto. Aqui a gente não vendeu nada, faturamento zero. Aqui a gente vendeu, por exemplo, 100 peças, faturamento, por exemplo, 100 mil. E aí o que acontece? Esse ponto aqui, onde a linha verde cruza com a linha laranja, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. A partir desse ponto, o faturamento é maior que todas as despesas e custos fixos e variáveis, né? Então ela fica num patamar maior do que a linha laranja. E como que a gente calcula esse ponto de equilíbrio? A fórmula é bem simples. Ela é todas as suas despesas e custos fixos dividido pela sua margem de contribuição. E aí a gente vai ter qual que é o ponto de equilíbrio da empresa. Mas vamos olhar um exemplo mais prático, uma planilha de Excel. Com essa planilha aqui, você vai conseguir calcular qual é o ponto de equilíbrio aí para a sua empresa. Eu deixei aqui em laranja tudo que você precisa preencher para que a planilha possa fazer esse cálculo para você. Então vamos supor que o faturamento bruto dessa empresa foi 100 mil reais. Depois você vai ter que preencher tudo que são despesas e custos variáveis. Nesse exemplo eu vou colocar aqui de imposto sobre vendas foi 12 mil reais, taxa de maquininha de cartão 20 mil reais, CMV, vamos supor que foram 46 mil reais, e se tiver alguma outra despesa ou custo variável, você pode colocar aqui na frente, tá? Uma observação importante, lembrando que o CMV é o custo da mercadoria vendida, é quanto está saindo do seu estoque no momento da venda, é quanto saiu do seu estoque para venda naquele mês. Tá? Não é quanto você está pagando para o seu fornecedor no mês.
E depois você vai preencher tudo que são os custos de despesas fixas. Então vamos supor que o aluguel são R$ 10.000, energia são R$ 1.000, internet R$ 500, salários e encargos 28.000 e mais R$ 500 de manutenção. Provavelmente você vai ter mais custos e despesas fixas, é só preencher aqui embaixo também. Um faturamento de 100.000, custos e despesas variáveis de 60.000 e custos e despesas fixas de 40.000. A margem de contribuição é o faturamento bruto menos as despesas e custos variáveis. Então, nesse caso aqui, é 100 menos 60.000 e dá R$ 40.000. A margem de contribuição em percentual é a margem de contribuição que a gente acabou de calcular em valor, dividido pelo faturamento bruto. Tá? Então, 40.000 sobre 100.000 são os 40%. E, por fim, o ponto de equilíbrio, que são as despesas e custos fixos de 40.000, dividido pela margem de contribuição de 40%. Isso dá o ponto de equilíbrio de R$ 100.000. Então, com essa planilha, você vai conseguir calcular qual que é o ponto de equilíbrio da sua empresa e entender qual que é o mínimo que você precisa vender para que a sua empresa não dê prejuízo.